Amados, abram a palavra de Deus novamente, em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Existe um lugar muito especial. Existe um lugar exclusivo, escolhido, separado, escondido. Maravilhoso, sem igual, sem igual. Na verdade, nós temos aqui na terra algo que profetiza esse lugar, mas nada se iguala a ele, assim como o dono dele. Na realidade, gente, vocês sabem que já no começo desse culto aqui, quando vocês trouxeram esses louvores, pessoal do louvor aqui, Jesus está aqui, Ele está entronizado aqui. E a melhor notícia que eu acredito para essa noite, é que Ele está como rei e o cetro do seu governo está inclinado para nós, amém? A graça de Deus está a nosso favor aqui nesse lugar. Não sei se você reparou, mas quando a gente começou a cantar já no começo, e louvores que falavam para que entre o Rei da Glória, me leva nesse lugar, falando do lugar de governo, o Rei que tem esse governo, Jesus, o ungido de Deus. Havia uma facilidade em cantar esses louvores, e eu percebi isso. Não sei se o pessoal do louvor percebeu, né, da mesma forma, que às vezes a gente tem a percepção diferente, né, uns dos outros. Mas existe um lugar especial, um lugar sem igual, exclusivo e escondido, em um monte muito elevado, em um monte elevadíssimo. Existe um Monte Sião, que é o Monte Sião de Deus. Esse lugar, ele é tremendo, ele é bonito demais. Eu pedi para você abrir em Isaías 14. É um trecho onde há uma palavra reveladora, há uma palavra de juízo sobre um rei, um reinado, e que também fala a respeito do inimigo de Deus. Uma profecia dupla, né? Mas que vai revelar a nós um pouquinho desse lugar que eu quero começar falando dele, para a gente entrar na palavra, tá bom? Isaías 14, vamos ali no versículo 12 comigo. Vocês acharam? Amém, queridos? Glória a Deus, amém. Isaías 14, 12 diz assim, ó: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Versículo 13 diz assim, preste atenção: afinal tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. E ele continuava dizendo assim no seu coração: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E aí o versículo 15 vem a sentença da parte de Deus contra esse ser. Contudo, às profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Queria ler até aí com você. Você sabe que a Bíblia aqui está falando de Lúcifer, que colocou seu coração no lugar errado, e de maneira muito soberba quis ocupar um posto e um lugar alto que não era dele. Como eu disse, essa é uma palavra que tem uma revelação muito preciosa, apesar de revelar também
Esse ser que é o inimigo de Deus e que é o inimigo dos cristãos, que é o inimigo de Israel. Ali no versículo 13, hei de subir aos céus. Esse lugar ele fica no céu dos céus. Também diz assim, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Você sabe que esse lugar ele fica acima das estrelas naturais, acima do universo que nós conhecemos. Eu sei que é meio difícil de pensar acima, porque no universo as coisas é meio diferente, né? Se você olhar o planeta Terra de fora, é como se ele estivesse flutuando, né? Mas acima das estrelas, acima do natural, e a gente pode pensar também nas estrelas, porque ele começou dizendo ali no versículo 12, estrela da manhã, acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, acima dos seres celestiais existe um lugar de governo. E Deus tem nos chamado a atenção desse lugar. Também chamado assim, o ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte. Lá na montanha da Assembleia, um lugar onde seres se reúnem. Próximo desse lugar altíssimo, os seres se reúnem para adorar a Deus. Um lugar exclusivo, um lugar escondido, por isso que precisa ser revelado. Por isso que a Bíblia ela não se preocupa muitas vezes em explicar, mas ela sempre se preocupa em revelar, amém? A Bíblia é a revelação, é a palavra revelada de Deus. É a revelação. E aqui está dizendo que em um lugar, a assembleia, um lugar de ajuntamento para adoração, existe um monte muito alto, em uma linguagem profética, o norte do norte. Por isso que Isaías, no capítulo 6, ele também disse assim, quando ele teve a visão do dono desse lugar, ele falou, eu vi o Senhor assentado em um altíssimo, em um alto e sublime trono. Vocês lembram dessa palavra? O Monte Santo de Deus, ele existe, esse lugar alto, ele existe. E por que eu comecei falando dele? Gente, Deus quer que nós conheçamos o céu dos céus, amém? Existe um desejo muito profundo no coração do Senhor de revelar o reino dele, e ali é o centro do reino dele. Enquanto que aqui na terra, o que nós geralmente conhecemos é o império das trevas. Quem estava hoje de manhã ouviu novamente o pastor tocar nesses assuntos. A gente conhece um mundo caído, um sistema de pecado. A gente conhece muitos reis aqui, os sistemas diversos de governo aqui. Nós até conhecemos o sistema de governo maldoso de Satanás, porque é ele que é o príncipe desse mundo caído. Então o que a gente vê na mídia, o que você às vezes sente, uma opressão, uma escuridão, o teu espírito ele tem a capacidade de entender essas coisas. Às vezes você não sabe explicar, mas o teu espírito está percebendo. Então, esse é o sistema das trevas. É o sistema oposto ao governo de Deus. Ele quer que nós conheçamos o seu monte santo e o seu trono que está ali naquele monte, amém? Vocês estão entendendo que isso não é uma metáfora? Irmãos, a gente sabe, nós não somos chamados para só falar do céu, ou para falar assim, Jesus veio de lá. Isso é muito bom, se você já tem falado isso, Deus já vai usar, amém? É muito bom, só que você precisa conhecer, e você precisa conhecer enquanto você está vivo aqui. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito sério. Porque esse ser, esse querubim, que na época era um querubim ungido da guarda, ele assistia diante desse trono, nesse monte santo. E quando ele pecou ali em espírito diante de Deus. A Bíblia está dizendo que você, através de Jesus, já está assentado lá naquele monte com ele. Sabe o que isso traz para o meu coração? Temor, pastor. Porque
Isso não é, eu repito, isso não é uma metáfora. Existe uma conexão sua com o céu poderosíssima. Deus te revestiu com a realidade celestial, quando Ele troca suas vestes espirituais, que eram vestes de pecado, estragadas, sujas, e Ele te dá vestes sacerdotais limpas de linho, vestes de salvação, vestes de louvor, vestes de alegria do reino de Deus e da sua glória. Ele está dizendo assim: eu mudo o seu caminhar, eu mudo a sua maneira de ser, eu te revisto, eu te dou condição de assistir diante de mim. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos que tomar muito cuidado com o que é que nós temos, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos falando. Irmãos, por isso nós precisamos conhecer melhor o governo desse Deus, o seu trono, a sua justiça. Chega até a secar a boca, irmãos, dá nervoso de falar de uma coisa dessa. Abre comigo a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 4. É interessante, né? Porque eu li um trecho falando a respeito de um ser que quis aquele lugar. Ele quis subir mais alto. E ao que ele já assistia em um lugar altíssimo, em um lugar alto, ele já estava em um lugar de muita honra, revestido de pedras preciosas. As suas vestes, as vestes do querubim ungido da guarda, conhecido na história como Lúcifer, antes de cair e se tornar o diabo, Satanás, aquele lá, que o pastor chama de banguela, aquele. Antes dele se transformar em um demônio, ele era o ser mais belo, e as suas vestes falavam da sua ocupação. Aqui mesmo em Isaías, se você olhar no versículo 11, está escrito assim: a tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, e junto com o som de glória das tuas harpas, eis que agora a tua cama é feita de larvas e a tua coberta de vermes. Ele, ao invés de estar revestido de glória, ele foi transformado em alguém que foi revestido de vermes. Ele foi transformado em um demônio. Mas porque ele quis um lugar, um trono de adoração para ele, assim como Deus tinha, ele quis adoração. E esse foi o erro dele. Mas eu pedi para você abrir em Apocalipse capítulo 4, que existe a maneira correta de você desejar o céu e desejar conhecer o trono de Deus, amém? Existe, e é do coração dele que você chega ali perto. Irmãos, eu estou falando de algo aqui que vai valer para toda a nossa eternidade. Você sabe o que é o galardão? A premiação que Deus vai te dar lá na eternidade está diretamente relacionado aonde você vai poder permanecer. Se vai ser mais distante de Jesus ou se vai ser mais pertinho de Jesus. O maior galardão é Ele, amém? E é Ele que está nesse trono. Existe Deus Pai no trono, existe o Filho no trono, e Ele te convida para conhecer esse lugar, no monte sagrado de Deus, no monte Sião de Deus. Eu falei que aqui na terra tem um lugar parecido. Quando Deus faz tudo o que faz, lá em Jerusalém, que fica em Israel, e no centro desse mover de Deus está o monte Sião, Ele está profetizando que existe algo semelhante no céu, amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que é especial? Ah, porque Deus consagrou, pastor, porque Ele disse que era dele, sem dúvida. Quando Deus diz, está dito. Se Ele diz é meu, é dele. Se Ele falou eu separo, eu separo. Se Ele diz eu santifico, está santificado, amém, queridos? Se Ele diz Jerusalém é minha, é dele. Se Ele diz que o monte Sião é o lugar dele, é dele, amém, queridos? Sem dúvida. Mas entenda, Ele está falando isso por causa de uma realidade ainda maior.
que é a realidade do seu próprio trono que sempre existiu na eternidade, do seu próprio monte que sempre existiu na eternidade, o maior lugar de adoração, o lugar mais belo que existe, o lugar mais maravilhoso que existe. Diz a Bíblia que esse lugar é tão tremendo, tão maravilhoso, que nem sol é necessário lá, porque a glória de Deus ilumina. Tem criança que tem medo de escuro, né? Eu era uma criança com bastante medo de escuro. Deixa Jesus entrar que esse medo vai embora, amém? A glória de Deus ilumina. E eu pedi para você prestar atenção a respeito dessa mudança que aconteceu com esse ser que pecou diante de Deus. Teve a sua realidade espiritual mudada, as suas vestes mudadas. Mas ali no capítulo 4 de Apocalipse, eu vou abrir com você, revela a verdade a respeito de um desejo de Deus. Espera aí que eu não separei aqui. Todos acharam? Amém, queridos? Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Quem é que está chamando o apóstolo João aqui para subir, irmãos? Você arrisca? Deus está chamando o apóstolo para subir. Existe um desejo no coração dele em revelar a realidade do céu. O que é o livro da revelação, o livro de Apocalipse? O nome, né, eu citei aqui o nome em inglês, né, Revelations, né? O livro da revelação é revelação. E por que é revelação? Porque Deus quer mostrar, amém? E se Deus quer mostrar, e não foi a primeira vez que ele revelou o trono dele, a majestade dele, os seres que habitam ali adorando e trabalhando e servindo a ele, não foi a primeira vez. Da outra vez que eu estava aqui, eu preguei a respeito de Ezequiel, quando ele estava na Babilônia e Deus veio ao seu encontro montado nos seus querubins. Então os querubins não são apenas para guardar, eles também são um meio de locomoção de Deus. Imagina só, Deus consegue com o seu trono e a sua glória se mover. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Eu falei de um monte, a gente tem a ideia do lugar estático, e de fato, um lugar estabelecido por Deus e firmado. Mas tem vezes que ele manifesta aqui mesmo o governo dele. Eu falei no começo desse culto aqui, que ele estava estendendo o cetro dele. Quando o Edu começou a cantar a respeito do rei, é isso que está acontecendo aqui. O rei está aqui com o seu cetro estendido, e a graça de Deus é derramada sobre nós. Então aproveita, meu irmão, eu vou te dizer, não é porque eu vou ministrar a palavra, não. Isso aqui foi preparado muito antes da minha palavra. E a palavra não é minha. A palavra não é minha. Eu só anotei porque eu sou falho, eu precisei anotar para ter um pouquinho mais de segurança. Ele está liberando. O rei é assim, meu irmão. Você vai se achegar. Você veio com uma proposta de cultuar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você se achegou, e o rei está se mostrando favorável a você. Amém? Você está me entendendo? Quem que não gosta disso? Puxa vida, mas você tem que tomar uma posição a respeito disso. Creia, pegue, absorva, deixe entrar no teu coração, glorifique o nome dele, se relacione com ele enquanto eu ministro essa palavra. Não fica preso em mim, não. Se liga nele, se conecta nele, porque ele está fazendo uma obra aqui nessa noite a respeito do reino dele. E ali no capítulo 4, Deus diz assim: sobe até aqui, sobe para cá, e eu te revelarei. E eu te revelarei. E eu te revelarei os eventos que devem ocorrer. E imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Era tão diferente o que ele estava vendo que ele conseguiu dizer isso. Era alguém, a semelhança de alguém. Ele é levado em espírito. Irmãos, você pensa que a Bíblia está brincando quando ela diz que você está assentado nas regiões celestiais?
Aqui nesse caso não é apenas as regiões celestiais, generalizando. João foi levado lá no Monte Santo. João foi levado lá na origem de todas as coisas. Ali é a origem. Toda a vontade de Deus está ali. Tudo que Deus criou partiu dali. Por isso que você vê em Apocalipse várias vezes, ou o próprio Deus, como foi aqui, com voz de trombeta, ou os seres de Deus, os mensageiros de Deus e outros seres, anunciando da parte do trono a vontade de Deus. E o que acontece quando eles anunciam? A vontade se cumpre, amém? Quando Deus estava criando, é assim que Ele estava criando, e Ele quer que você vá lá conhecer, Ele quer que você beba dessa fonte criadora, amém, irmãos? Quando Jesus diz assim, que de dentro de você vai ter um rio de águas vivas, Ele não está falando um negócio bonitinho, para você achar que é legal você ter umas águas dentro de você, assim, olha que figura de linguagem legal que Ele está usando. Não, Ele está dizendo, esta realidade do trono vai vir para dentro de você. E eu não canso de falar isso, irmãos. Eu não escrevo aqui no esboço, mas eu não canso de falar isso. Porque não tem nada mais maravilhoso. Sobe para cá, João. E imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E ele estava diante do trono da glória de Deus. Você vê, Lúcifer, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo e receber adoração. Eu vou colocar aqui a pessoa de João, que ele é parecido conosco. Ele não desejou o trono de Deus nesse sentido, de receber adoração, mas ele era um homem sedento pela presença de Deus. Você vê que era ele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha uma proximidade com o seu mestre e seu Senhor, amém? Ele tinha uma sede, ele tinha uma fome. Tanto é que se tinha algo mais íntimo, eles podiam chegar em João e pedir para João falar. Você está entendendo? Porque ele reclinava, ele tinha proximidade com o Senhor. E agora ele está velhinho aqui na ilha de Pátimos. Aquele coraçãozão, ele é aquele que chama os crentes de filhinhos, filhinhos amados, que fala do amor de Deus, o evangelho vertical. Por quê? Porque ele estava conectado com o coração de Deus. E aí Deus então, ele está velhinho, mas fala assim, vem para cá que eu quero te mostrar. Irmãos, chegou o tempo de nós conhecermos realidades do céu que nós nunca antes vimos, amém? Eu mesmo, quantas vezes eu já li esse trecho de Isaías 14, e eu nunca percebi que o meu Deus está no extremo norte. No extremo norte, eu nunca tinha percebido, mas aí um belo dia eu tive a experiência com Ele nesse sentido. E eu já contei aqui para vocês, não vou ficar falando de novo, mas me chamou muita atenção que quando eu falei aquele que vem do norte, eu fui atraído para mais perto dele, amém, queridos? E é isso que acontece, a revelação chega. A palavra que estava apenas escrita se torna vida, e vida com abundância, amém? Essa é a vida com abundância, as palavras dele. Não tem nada mais precioso do que a palavra dele. Quando Jesus está falando, é como se sempre Deus estivesse falando do seu alto monte, aleluia. Quando Jesus se assenta ali, em Mateus capítulo 5, ele se assenta em um monte. Eu vou lá, hein, pastor, nesse lugar. Ele se assenta, né? Não é um monte muito alto, né, pastor? É uma colina. Obrigado pela correção. É uma colina. Mas quando ele libera a palavra, apesar de ele estar ali, homem como nós, mas ele também é Deus, ele libera uma palavra do trono, porque ele sabe de onde ele veio. Ele sabe qual é o seu alto e sublime trono. Ele sabe, ele tem a revelação, amém? Ele tem a vida, ele tem a palavra da ressurreição. E aí o apóstolo João continua vendo assim, no versículo 3. Aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia, eu vou mudar aqui, vou fazer a minha versão, um arco colorido, parecendo uma esmeralda. Irmãos, quem que viu hoje o arco colorido aqui, bem, olha, tem uma galera, vai levantando a mão aí,
tem uns atrasadinhos. Bonito, não é bonito? Sabe o que é esse arco? É Deus falando. Amém? Não, pastor, é um efeito da luz sobre as gotículas de água. Não, tudo bem, irmão, mas é Deus falando. Não é para negar a ciência da coisa, mas é Deus falando. Sabe o que Ele está falando? Eu tenho uma aliança com você, e você tem uma aliança comigo? Porque João viu algo semelhante a isso lá. Deus faz coisas na terra para mostrar o céu. As coisas daqui, como o pastor leu, desse tempo, dessa era que nós estamos vivendo, do planeta Terra, da parte física, são perecíveis, são passageiras, mas mesmo assim Ele usa para revelar aquilo que realmente importa, a realidade eterna do seu reino, do seu governo. Amém, queridos? E vocês estão entendendo que quando Satanás se ensoberbeceu e quis assentar-se, ele foi abatido e atirado na terra. Muitos filmes revelam isso realmente. Seres poderosíssimos que são precipitados na terra. O próprio Superman foi precipitado na terra, né? Os Transformers também foram precipitados na terra. Os filmes revelam um pouquinho da Bíblia, sim. O pastor falou sobre isso hoje de manhã. Só que os heróis não são heróis, né, irmãos? Mas isso é para uma outra pregação, tá bom? E aí o apóstolo João está vendo a glória de Deus, e ele está sendo convidado a conhecer as revelações de Deus e a olhar para o trono com seus próprios olhos espirituais, porque ele foi levado em espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo traz aquela palavra maravilhosa. Ele diz assim: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. Você sabia que tem 3? Tem 3. Esse que eu estou me referindo aqui hoje é o mais alto de todos eles, amém? A fonte de todas as coisas. E ali o apóstolo Paulo diz que recebeu revelações aos quais ao homem não é nem permitido falar. As palavras que ele ouviu são tão maravilhosas e santas que para ele reproduzir algo aqui seria praticamente impossível. E o nível da revelação, e a gente acredita que era o próprio apóstolo, porque depois no desenrolar daquele mesmo capítulo, do capítulo 12, segundo aos Coríntios, ele vai falando dele mesmo, e ele fala assim: olha, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, a profundidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aí é o ponto que eu gostaria de chegar nessa noite. O caminho simples para conhecer a realidade celestial agora, você ainda vivo aqui, eu, Vivinho da Silva aqui, é o caminho da humildade. Posso ouvir um amém? Ou vocês estão prestando muita atenção, então vocês estão dormindo. Acho que vocês estão prestando atenção. Daqui de cima não estou vendo ninguém dormindo ainda. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, foi levado pelo menos próximo desse lugar que eu estou relatando aqui, pelo menos próximo a esse lugar. E aqui na terra, na carne dele, o que ele recebe? Você fala assim: puxa vida, uma vez que nós vamos conhecer as coisas do céu, nossa, meu Deus, eu vou ficar tão ungidão que nada vai me segurar, jamais, né? Mas ali em 2 Coríntios 12, ele diz assim, que ele tinha muita fraqueza. Irmão, se nós entendermos que na nossa fraqueza Deus revela a glória dele, o poder dele, a força dele, nós vamos aprender a dar glórias a Deus e a nos gloriar nas nossas fraquezas. Como é que é, pastor? Pois é. Como eu disse, o conceito de herói na Bíblia é muito diferente.
o maior herói da Bíblia morreu numa cruz. Os maiores heróis foram martirizados. E Deus está te convidando para entrar nessa turma de heróis aí. Os heróis que padecem aqui para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, eu estou rindo porque eu fico até nervoso de pensar um negócio desse, amém? É loucura. Mas o sistema do reino de Deus, ele é inverso a esse que nós aprendemos aqui. Aqui você aprende a ser um vencedor a qualquer custo, mesmo que tenha que pisar na cabeça do outro. A puxar o tapete do cara se você precisar subir, não é mais ou menos assim? Não, pastor, eu não. Sou crente, tal. Talvez você seja um crente muito posicionado lá na empresa, ou no lugar que você trabalha, ou no negócio que você dirige, e glória a Deus por isso, mas que é difícil remar contra a maré nesse mundo, porque o sistema é totalmente contrário à palavra de Deus, ao reino de Deus e ao seu governo. Mas o apóstolo Paulo está nos revelando assim, olha, a força do meu Deus, o poder do meu Deus se revela na minha fraqueza. Por 3 vezes eu pedi a ele, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. E imagina só o apóstolo Paulo orando, ele não faz aquela reza não, irmão. Ele não fazia um mantra. Você está entendendo? Não. Tem gente que faz um mantra gospel, você já viu? Ele acha que Deus vai ouvir. É tipo uma reza, você entendeu? Eu estou falando pejorativamente mesmo. Sem querer ferir ninguém, mas falando a verdade, ok? Um mantra. Uma ladainha. Não, ele fez uma oração, ele repetiu a oração, mas assim, prestando atenção no que ele estava dizendo, com temor no coração e com sofrimento na carne. A gente ora muito diferente quando a gente está em sofrimento, você sabia? E eu não estou profetizando que você tem que ficar doente pro resto da sua vida, nada disso não, meu irmão. Mas eu estou dizendo que na fraqueza da sua carne, Deus revela a glória do seu espírito. Eu fiz uma viagem esses dias agora com a minha família, a convite do meu pai. Tinha uma parte da família lá. E lá pro final da viagem, adoeci. E aí a gente estava lá no litoral, o pessoal indo para a praia, eu não podia ir, irmãos. Né? Legal, né? Todo mundo, né? O pessoal, a galera ali, querendo aquele dia bonito. Só que eu estava com uma dor tão forte no corpo, aquele negócio de virose, né? Dor no corpo, virose. Dor de cabeça, virose, né? Estava com uma dessas aí. E aí orando, oh Deus, misericórdia, não aguento, né? Esse negócio. Deitei no sofá. Aí eu estava meio também com enjoo, desarranjou o negócio aqui também, tal. Então não dava vontade de ler, né, irmãos? Quando você está numa situação dessa, você não fica bom para ler também. Você só fica pedindo misericórdia, né? A tua oração se resume nisso, certo? Só que um momento assim, eu tomei uma água lá, tal. Eu falei, não, peguei a Bíblia. E aonde eu ia na Bíblia, eu não conseguia fugir. Deus só falava comigo a respeito do dono desse reino que está no lugar alto, lá no alto do norte. Ele me falava do ungido. Aí eu ia no outro lugar na Bíblia, ele falava de novo. Aí a hora que eu melhorei, levantei do sofá no outro dia para ir para a praia e fazer as coisas com a família, eu olhava assim, o caminhão, a placa falava comigo. Sabe aquele negócio? Sabe, você nem está querendo assim muito que fale, mas fala. Era a placa do caminhão, era o adesivo. Aí eu olhava para o céu, alguma coisa me sinalizava. Aí vinha meu filho, liberava algo que me lembrava um versículo. Eu acho que Deus mexeu comigo. Acho não, Ele mexeu. Mexeu, aguçou minha sensibilidade para poder revelar o seu ungido para mim. Amém? Pastor, você não conhece Jesus? Se eu não conhecesse nem um pouquinho de Jesus, nem salvação eu tinha. Amém, irmãos? Eu conheço um pouquinho dele, sim. Mas sempre tem mais. Por isso que ele diz assim, o pão nosso de cada dia. E cada vez mais eu tenho certeza que ele não estava falando só de você comer o pão francês. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Revelação todo dia. Você aguenta? Revelação todo dia. Tem revelação, tem coisas que Deus traz para você e libera para você. Você fica um ano inteiro para digerir, você sabia disso? O próprio apóstolo João recebeu uma revelação em um rolo,
Ó, toma o rolo agora e come, João. E ele comeu. Rapaz, quando ele comeu, foi doce no paladar, como mel, e na barriga foi amargo. Sabe o que significa? Na hora de digerir aquilo que Deus está revelando, dá trabalho. Já comeu aqui no nosso estado, a gente sabe bastante disso, aquele churrasco gordo. Né, irmão? Tem churrasco que é gordo, que você come, eu vou usar essa linguagem para te despertar. Vem aquela graxa mesmo assim, não vem? E às vezes você está meio fominha demais, você come com graxa, não come? Ai, pastor, que nojo. A hora que o negócio está cheirando bem lá, está tudo bonitinho, a gente come, né? Hoje não é churrasco, hoje é sobá lá atrás, tá bom? E aí você come, aí às vezes dá aquela pesada, porque o teu sistema, o teu organismo físico tem dificuldade de digerir. Pois bem, espiritualmente, quando Deus libera um alimento espiritual para você, que você realmente come, meu irmão, agora você vai ter que passar pelo processo de digestão. E digerir a palavra de Deus, sabe o que significa digerir a palavra de Deus? Significa praticar a palavra de Deus, amém? Significa meditar na palavra de Deus, amém, queridos? Quando o salmista diz, na sua palavra eu medito de dia e de noite, ele está digerindo a revelação. Ele está desejando mais revelação. E às vezes na revelação, quem não aguenta é o teu corpo. Pastor, você está querendo dizer que você teve tanta revelação na praia que você ficou doente? Não. Eu fiquei doente porque tinha alguém doente, eu peguei aquele negócio que aquela pessoa tinha. Entendeu, irmão? Foi isso que aconteceu. Só que Deus, na minha fraqueza, se aperfeiçoou em mim. Porque eu sou bom? Não, porque Ele é bom. Ele é bom, amém? Aí o que eu faço? O que eu preciso fazer? Se inclina para Ele. Essa é a grande obra da sua vida. O apóstolo João estava fazendo muita coisa aqui nesse momento. Ele estava preso, irmãos. Tá certo que só o testemunho do apóstolo João, com mais de 90 anos, preso em uma ilha afastada, só o testemunho dele já era power para as igrejas, amém? Lá na época, com certeza. A vida dele falava. E Deus estava levantando ele para escrever aqui, essa carta ia seguir para as igrejas e chegou até nós, glória a Deus, sem dúvida, Deus estava colocando ele para trabalhar lá, mas ele estava preso, olhando para Jesus, foi arrebatado em espírito, para conhecer o Monte Santo do Senhor, e ali ele recebeu santas revelações de Deus. O que é que você precisa fazer? Você precisa ter humildade. Eu falei primeiro de um homem com espinho na carne, agora estou falando do outro novamente que estava preso. Para bom entendedor, algumas palavrinhas aqui, ó, já bastam. Irmãos, chegou o tempo de nós não mais nos dobrarmos a essa realidade de busca pelo prazer infinito. Uma sociedade que se não tem prazer, eu já falei isso aqui, vou repetir para vocês pegarem, porque muitos aqui já são dessa geração, a geração dos jogos eletrônicos. Eu peguei a evolução desse negócio aí. É a geração do celular, do smartphone, a geração dos computadores, que é assim, ó, você clica e tem uma resposta, isso gera prazer físico no teu cérebro. Então você fica viciado em ter prazer, pequenas porções de prazer durante o dia, sempre. O que não te dá prazer, te deixa muito irritado. Por isso que a gente é tão brabão hoje em dia, você sabia? É sério. A gente pensa que os homens são bravos no trânsito só porque eles acham que são donos da rua. Não, eles acham isso também, mas é porque são viciados em um sistema de prazer. Mas chegou o tempo, irmãos, de nós não sermos mais escravos de sistema nenhum, mas sermos servos sim do reino de Deus. Amém, queridos? Súditos desse reino, e muito mais do que súditos, filhos do rei, filhos do Pai, semelhantes ao rei. Aleluia. Então abre comigo em Isaías 61. Aleluia. Acho que Deus segurou o tempo ali para mim, que bom.
Fico feliz. Isaías 61. Hoje nós estamos bastante em Isaías, né? Glória a Deus. Eu amo Isaías, a palavra de Deus ali, porque é como se fosse o evangelho escrito lá no Antigo Testamento. Tem tanta revelação de Jesus aqui, é tanto Jesus em Isaías, que parece que você está lendo o Novo Testamento. O que Deus levou esse homem para ver, irmãos, antes do tempo? Você sabia que se você se conectar com Ele, Ele vai te levar a ver coisas à frente do seu tempo? Amém? Tem irmão aqui precisando de ideia para o negócio dele. Não seja egoísta, deseje as coisas de Deus e você vai ver as ideias que Ele vai dar para o seu negócio. Cara, Deus é o eterno, Ele conhece o futuro como se fosse presente, amém? Aí tem gente que já ficou esperta aí no negócio. Isaías 61, eu vou ler nessa versão, acompanhe na sua com atenção. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Sabe quem é? Que recitou essa palavra e disse assim: hoje se cumpre aqui, dentro dessa sinagoga. Era lá que Jesus estava, né? Esse pastor me ajuda aí, que minha memória também aí, ó. Sinagoga de Nazaré. Hoje se cumprem essas palavras: o Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele abriu e achou onde estava no livro de Isaías. Ele achou Isaías 61, versículo 1. É que nós temos um número, eles não tinham não, querido. Ele foi lá, abriu, achou o texto corrido. Aí você falou em línguas, pastor, para mim aqui. A leitura bíblica do dia. Para achar que é o que você manda para nós, né, pastor? Amém. Era a leitura bíblica do dia. Ele falou: então, tá vendo esse texto aqui, ó? Eu sou o cumprimento dele, o ungido de Deus, o capacitado de Deus, amém, queridos? E o pessoal ficava olhando para a cara dele assim, dizendo assim: puxa vida, mas ele, cara, ao mesmo tempo que ele parece uma pessoa comum, ele não é comum. Você está me entendendo qual que é? E assim é com você também, amém, queridos? Quando Jesus diz assim, ó: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vai causar dano a vocês. Quando ele diz em Mateus 28 assim: ide, e ele dá poder. Quando lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, o que ele está dizendo? O ungido conquistou um lugar para você entrar, amém? E quando você entra, todos que se achegam nesse monte, todos que sobem lá naquele lugar, todos recebem uma unção. Irmãos, você não sai da presença de Deus sem ter recebido algo, jamais, jamais. Quando Deus fala assim: entenda, venha, não venha com as mãos vazias, certo? Então Deus está falando assim: me oferte adoração, me oferte nas finanças, não venha vazio, não venha com as mãos vazias. É porque Ele está dizendo assim: ó, você vai se aproximar de mim e eu sempre vou te abençoar. Então vamos fazer uma troca de relacionamento, não é uma troca de negócio, amém? É relacionamento, você oferta a sua adoração e Deus te unge. Você sabe que Jesus, eu li o Salmo de número 2 aqui no começo do culto. Aquele salmo é espetacular. Eles estão falando do Messias sendo ungido e preparado para governar aqui na terra, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Quando Deus fala do Monte Sião, vamos lá de novo, no Salmo de número 2, vamos comigo. Eu não vou ficar parafraseando não. Salmo de número 2, vai na Bíblia aí. Quem tem Bíblia no celular vai chegar mais rápido que eu. Meu computador está sem carregador, irmãos. Aí eu fico assim, ó, nesse sistema mais devagar. Você tem que ter paciência comigo, tá bom?
Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra prepararam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o seu ungido. Essa é a realidade do anticristo, e essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, mais do que nos tempos passados talvez, e vai chegar no clímax disso. E aí ele vai seguindo, e diz assim no versículo 6, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Deus está dizendo assim, Deus Pai está dizendo, eu mesmo ungi o meu rei, que é o meu filho, Jesus. Você sabe quando Jesus estava sendo batizado? O pastor citou esse trecho hoje de manhã aqui, na verdade ele pregou a palavra hoje de manhã. Palavra parecida com essa, um pedaço da mensagem dele, do estudo dele, atingiu isso aqui em cheio, e eu fiquei muito feliz. Foi uma das confirmações da ministração dessa noite, amém? A gente não conversou, mas o Espírito Santo conversou com a gente, amém? E ele faz isso mesmo. Quando Jesus estava ali, entrando no Rio Jordão para ser batizado, o que aconteceu? Céu aberto, portais abertos, porque Deus está liberando do seu alto e sublime trono, do seu monte sagrado, lá da Sião celestial, Ele está liberando uma palavra. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem me comprazo. Este é meu filho amado. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está ungindo a Jesus. Você quer ver a prova? O Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea de pomba. Posso ouvir um amém, queridos? Vocês estão captando aí o negócio? Esse é o lugar que Deus escolheu, por isso que ele é também chamado de um monte da Assembleia, porque ali, reunidos para adorar, estão os santos de Deus, anjos, seres celestiais e pessoas que adoram ao Senhor. Lá, nesse lugar, Deus estende a sua mão e libera a sua bênção. Neste lugar Ele ordena a sua bênção. Neste lugar Ele derrama, porque todos os que assistem diante do teu reino são ungidos. Por que Jesus foi ungido? Para abrir caminho para que nós fôssemos ungidos. É claro que nós, queridos, a Bíblia diz que o Espírito foi dado sem medidas sobre Ele, e nós temos que continuar comendo das porções de Deus. Eu falei de Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia, todo dia você tem que receber de uma nova porção de Deus, quer seja na linguagem da alimentação espiritual, quer seja da unção que vem sobre você, amém? Vocês estão entendendo? Mas Deus nunca deixa de abençoar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu não estou falando isso para você descansar e ficar apegado às coisas da terra, não. Eu estou falando para você crer que o teu Deus é presenteador, para você crer que teu Deus é abençoador, para você crer que Ele é quem muda as realidades, é Ele quem unge pessoas para cumprir um propósito. Porque quando Jesus disse, eu sou o ungido de Deus, o Messias, o Cristo de Deus, sou eu, no dia da leitura caiu aqui, sou eu, esse aqui, sou eu, pelo que o Senhor me ungiu para cumprir a sua obra, a obra do seu reino. Eu vou libertar cativos, vocês estão entendendo? Os oprimidos, eu vou cuidar dessas pessoas de coração quebrantado. Essa é a mesma unção que está sobre você. Pastor, eu tenho certeza que eu não tenho essa unção. Então venha diante de Deus, venha diante de Jesus hoje, e você receberá. Irmãos, quantas campanhas para o carro novo, quantas campanhas para o negócio dar certo, quantas campanhas de oração para a gente poder prosperar aqui na terra e dar certo alguma coisa aqui na terra. Mas a maior busca que nós temos que ter é pelo nosso maior galardão, que é a presença de Jesus, o verdadeiro abençoador da igreja, o cabeça da igreja, o ungido de Deus. O que você precisa, tudo que você precisa, na realidade está nele. Só que você não vai só pelo que você precisa, você vai porque você tem sede, você tem fome dele. Esse monte aqui, que nós começamos lendo, ali em Isaías 14, a hora que o próprio Satanás relata o lugar de onde ele foi atirado. Vocês estão entendendo isso?
o querubim ungido que assistia diante de Deus, próximo a Deus, que tinha harpas, adoração, com música, ele conhecia bem aquele ambiente, e ele descreve verdadeiramente aquele ambiente. Você sabe o que o diabo tem medo? Ele tem medo daqueles que sabem da sua origem e do seu propósito, e também do seu destino. É disso que ele tem medo, irmãos. Se você sabe quem é o teu pai, você sabe o que Jesus fazia? Ele não fazia sempre sinais, maravilhas, mas sempre, eu não estou falando heresia aqui não, tá bom? Fica calmo. Mas ele sempre estava posicionado fazendo a vontade do seu pai. Uma comida, uma bebida eu tenho, fazer a vontade do meu pai. Você está entendendo? É assim que ele andava, convicto na vontade de Deus, mesmo quando ele estava sentindo fraqueza, mesmo quando Lázaro morreu e ele chorou porque ele ficou triste, fraqueza, tristeza, ele sentiu na pele, e é por isso que nós nos identificamos com ele, porque ele se identifica conosco, amém? O ungido de Deus, o sumo sacerdote de Deus, ele vem como homem para que você possa se identificar com ele. Esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre. Em Ezequiel 44, vamos lá comigo. Acho que eu passei aqui, não. Ezequiel. Irmãos, quando vocês estão lendo a Bíblia e Deus começa a falar, o negócio fica maluco, não fica? Tem vezes que você precisa anotar. Amém? Deus, acho que Ele está trazendo uma palavra aqui agora. Anota algumas coisas que Ele está trazendo para você. Exercita-te na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Considera o que Ele está falando. Considere, Ezequiel 44, eu vou ler só um pouquinho para você, quando Deus está revelando a sua casa ao profeta, e ele está falando também a respeito do serviço sacerdotal naquela casa. Vamos lá, vamos ler para você entender. Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário, que dava para o oriente, do lado leste da área do templo. Mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deve ser aberta, ninguém deve entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Deus Pai tinha passado ali, e aquela porta foi lacrada, devido à santidade da presença, amém? A exclusividade, nós estamos falando de um lugar exclusivo, amém, queridos? Deus é santo ou não é santo? Existe o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, amém? Nós estamos falando do santíssimo. Deus quer te revelar o santíssimo. Por isso que quando ele toca em Ezequiel a respeito de um templo que não foi exatamente construído, mas era um templo ideal, com realidades espirituais perfeitas, ele fala de glória, ele fala de Deus entrando e fala da glória saindo, amém, queridos? E aí ele vai dizer assim: somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tomar a sua refeição santa na presença de Yahvé. E ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Novamente Deus está usando a palavra norte para nos falar das coisas mais excelentes e altas. E olhei e observei a glória de Yahvé enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez prostrei-me com o rosto em terra. Então Yahvé instruiu-me. Todas as vezes, irmãos, que você vai lá, você vai receber algo. Lembra que eu te falei? Unção, capacitação, tem também instrução. Fala comigo, instrução. Para o apóstolo João, Deus falou assim: anota, escreve. Eu creio que foi Deus que falou. Talvez tenha sido um dos emissários de Deus, não me lembro agora. Mas anota, João, você vai anotar. Porque ele ia receber instrução. E as instruções que você recebe da parte de Deus e do seu rei, Jesus,
é para você transmitir para as pessoas, amém? Ih, irmãos, tem gente aqui que está retendo o que Deus tem falado. Não, mas isso a gente deixa para depois. Então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica teus olhos e ouvidos para compreender tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor, e de todas as suas leis, e considere em teu coração, considere em teu coração, presta atenção essa parte, tá bom? E considere em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando você chega em um lugar onde o santuário perfeito de Deus está. Por isso que eu falei que lá em Jerusalém profetiza algo celestial, amém? Assim como o tabernáculo de Moisés falava de algo maior do que uma tenda, falava do templo celestial, amém, queridos? O lugar da habitação de Deus lá no alto do norte. E aí quando Ezequiel está em uma realidade dessas alturas, e o próprio Deus com sua glória vem, começa a dar instrução para ele e fala assim: preste atenção na entrada e preste atenção na saída, porque todas as vezes que você vai lá, Deus te dá condições para ministrar pessoas. Vocês estão me ouvindo? Amém, irmãos? A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que em Cristo Jesus existe um reino de sacerdotes. Fala comigo, reino de sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Aqueles que ministram diante de Deus, aqueles que têm a instrução de Deus, e aqueles que comunicam, fazem um elo das pessoas que se achegam querendo conhecer a esse Deus. Amém, queridos? Isso é mais importante, irmãos, isso é mais importante que a sua profissão. Eu não estou falando para você abandonar a sua profissão, seus estudos, nada disso, e nem depreciando. Só estou entendendo, você tem que entender para que serve a sua profissão. A sua profissão serve para você exercer o seu sacerdócio. Você vai conectar pessoas com Jesus, amém? Você vai apresentar Jesus para as pessoas porque você conhece o santuário do Senhor, porque você conhece a glória que entrou pela porta do norte, aleluia. O tempo é chegado, irmãos, de nós conhecermos o Rei não apenas de ouvir falar, nós conhecermos a Deus não apenas de ouvir falar. O tempo é chegado de você conhecer Jesus não apenas pelo milagre que Ele realizou na sua vida, e isso já é maravilhoso. Amém, querido? Seja curado nessa noite, seja restaurado, que as dores vão embora, que a enfermidade sume e desapareça, porque Ele verdadeiramente levou sobre si. Sim, sim, em nome de Jesus, sim. Mas não é apenas por isso que você vai conhecê-lo e ficar com Ele. Ele vai te conduzir a um lugar santo. E depois do lugar santo, quem sabe Ele não te leva lá no Santíssimo. Aleluia. Ó, irmãos, eu não estou satisfeito, eu não sei quanto a você, não. Mas enquanto eu quero ter um negócio assim, olha. Não foi João, aí os pastores me corrigem aqui, tá? João e seu irmão que eles falaram assim: nós queremos nos assentar. Foi, pastor? Eles se precipitaram e queriam se assentar. Quando o Senhor estiver no teu reino, eu quero me assentar com o Senhor lá. Né? Mas você sabe que assim, a princípio, Jesus aparentemente ali deu uma repreensão. Mas depois Ele chama João para conhecer ainda em vida o céu como ele é. O céu como ele é. Vocês sabem da história, geralmente a gente toca nesse assunto aqui antes de nós terminarmos essa parte da mensagem, que eu já estou acabando mesmo. O céu é de verdade. Quem já ouviu falar nessa história? Levante a mão para eu saber. O céu é de verdade. Tem filme, mas o filme ele é diferente um pouco do livro. O meu pastor me emprestou o livro uma vez e eu li e fiz uma comparação com o filme porque me interessou. Porque o menininho tinha 4, 5 anos de idade, se eu não me engano. Ele teve uma enfermidade de morte.
E ele foi levado para conhecer o céu, ele conversou com Jesus, ele andou com Jesus e a coisa foi bonita, cara. E ele viu coisas lá, e ele conversou com gente lá, e real. E aí, o pai dele orando aqui, o pai dele era pastor, e chorando, e desesperado, lógico. Aí o menininho volta. A menininho voltou, foi um período de recuperação, aquela coisa toda. Um belo dia, eles estão conversando, o menininho começa a falar do céu, o pai dele, pastor, fez... Como é que é, né? Aí começou a fazer perguntas inteligentes, porque era um garotinho muito pequeno. Mas ele falava coisas que ele não sabia. Ele contava história de pessoas que já haviam partido, e eu sei que isso é meio delicado, mas pessoas que estavam no céu de verdade, lá. E aí o pai dele se viu em uma crise ministerial. Sabe qual que foi a crise ministerial do pastor? É porque ele pregava algo que ele não acreditava, irmãos. Se você, eu vou falar, talvez seja uma crise ministerial para muito crente, que vem na igreja, amém, entendeu? Vem aqui recitar um mantra gospel. Tipo assim, vem, canta um louvorzinho, entendeu? Porque tem gente que vem cantar louvorzinho, eu vou te falar, irmão. Não, pastor, eu devolvo meu dízimo, eu já faço o que eu tenho que fazer, eu devolvo meu dízimo, né? Meu filho foi lá na escolinha, uma vez na semana. Ô irmão, glória a Deus, que bom, né? Mas não é só isso não, o reino de Deus é muito mais que isso, amém? E aí o pastor, ele pregava a respeito, às vezes acho que ele até tocava no assunto do céu, mas ele não acreditava que o céu era real. E o céu é real. E é a nossa casa. Até mesmo a Nova Jerusalém que você vai morar, e eu espero que a gente possa morar. A Nova Jerusalém, que foi feita por Deus, não foi feita pelos homens. Aonde que ela foi gerada? Nesse lugar que eu comecei falando para vocês aqui. A Bíblia relata lá no finalzinho que ela vai descer do céu. Mas eu acredito que nós vamos acessá-la antes dela descer. Aí depois, pastor, se quiser, você me corrige. Amém, queridos? Olha, você sabe que Jesus, deixa eu te dizer um negócio. Depois que ele morreu, ele ressuscitou. Aí é assim, quando ele ressuscita, antes dele aparecer para os discípulos, para as mulheres e depois para os discípulos, ele vai nas profundezas da terra. Porque a Bíblia diz, quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu? Vocês estão entendendo, queridos? Ele vai tomar a autoridade que na verdade é dele. Você está entendendo qual que é a parada? Eu estou olhando aqui para o canto que Deus está falando alguma coisa para cá também, assim, eu acho, eu creio. Ele desceu, aí ele subiu, ele passa aqui na terra, não toque em mim que eu ainda vou lá para o meu pai. Aí ele sobe. E aí o que acontece? Quando ele vem, ele começa a ensinar a respeito do reino. Ele recebe um corpo glorificado. E a Bíblia diz lá em Lucas que eles estavam reunidos em um local com a porta fechada. Jesus aparece no meio deles. Imagina assim, eles estão lá, os discípulos, você está reunido numa reunião de oração, na casa dos irmãos lá. De repente Jesus apareceu ali. Cara, eles tomaram um susto. Mas aí, não, calma gente, sou eu, não se preocupem, vocês podem tocar, sou eu. Ele ressuscitou com carne e osso glorificados, amém? Ele não era Gasparzinho, fantasminha, camarada, tá bom gente? Que eu também meto o pau nesse aí. Ele não era esse aí, tá bom? Ele não era. Falou, pode tocar, pode tocar. É esse corpo que você vai receber. E esse corpo tem uma capacidade de desaparecer aqui e aparecer lá. Quando eu puder fazer isso, eu vou lá para Nova Jerusalém, amém? A gente se encontra lá nas ruas de ouro, aleluia! E não pensa que o ouro lá é dourado. Uma vez eu desenhei para o negócio que a Vânia, o Movidos, eu desenhei tudo dourado para tentar representar, né? Meu desenho não ficou muito bom e também não é exatamente dourado. É um ouro tão puro que ele chega a ser transparente. Amém, queridos? Eu vou andar nessas ruas.
Eu vou chegar naquele lugar lá, cara. E quando eu tiver o corpo glorificado, eu vou usar só para esse negócio. E se ele deixar, eu vou querer acessar lá, ó, lá no trono. E ficar ali. Eu vou ficar ali, ó. Eu vou usar esse termo, tá bom? Eu vou ficar ali chapando lá. Ué, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que eles pareciam que estavam bêbados lá. Então deixa eu pegar aqui com os direitos autorais lá do pessoal do Mevan. Vem para o boteco do Joel, receba do Espírito Santo e fique embriagado da presença de Deus. Amém? Direitos autorais deles lá. Quando é revelação de Deus, ninguém tem direito autoral, viu, irmão? Não adianta, você pode até pôr no livro, assinar teu nome, falar que ó, esse livro não vai, mas é revelação de Deus, já era. E Deus está falando isso comigo aqui, amém? Queria convidar você a se levantar e o louvor a vir aqui. Quando vocês perceberem que o negócio está esquentando demais, Ministério do Louvor, você já vem. Você já vem. Um lugar escondido, um lugar exclusivo, um lugar especial. Escondido por quê? Porque ele precisa ser revelado. A Bíblia diz que Jesus, a glória de Deus é revelada na face de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus nos revela as coisas dele pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz que aos pequeninos ele revela. Amém, queridos? Será que você é um pequenino? Lembra que eu falei a chave aqui hoje? Humildade. A chave aqui hoje, humildade. Apóstolo Paulo sofrendo na carne para ser humilde, queridos. Para não se exaltar. Apóstolo João, velhinho de mais de 90 anos, agora você vai conhecer o céu. Ele não ia conseguir subir, você entendeu? Eu fiz uma piadinha pastoral aqui, irmãos. Ele era velhinho, ele não ia conseguir subir. Só o pastor que riu. Quem riu é tudo pastor, tem tudo unção de pastor aí. Olha lá o pessoal pegando. Humildade é a chave hoje. Conhecer a grandeza de Deus é para os humildes de coração, os quebrantados, porque o Espírito do Senhor me ungiu. O Senhor Jesus disse isso, Ele foi ungido, Ele é ungido para proclamar as boas novas e para socorrer os quebrantados de coração. Ele vem, Ele revela as grandezas do Pai dele, do meu Pai, do seu Pai, para os pequeninos. Nós somos pequeninos. Nós somos pequeninos. Nós não temos nada. Irmãos, bastou uma virosezinha para eu passar uma tarde no sofá. Ainda bem que foi só uma tarde, porque Deus é bom e misericordioso. Eu acredito que o tempo é chegado, aonde as coisas externas não vão mais mudar tanto o que está dentro de nós, irmãos. Sabe aquele louvor de dentro para fora? É uma coisa louca que acontece. O Espírito Santo, a Bíblia diz assim lá em Lucas: se você pedir, papai vai te dar o Espírito Santo. Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, e o melhor presente é o Espírito Santo. E aí, Ele dá. Então Ele vem de fora, vem de cima. Lá, a Bíblia diz que as 7 tochas que são o Espírito sétuplo de Deus estão diante do trono, lá nesse monte altíssimo, lá no norte, ali Ele está, e dali Deus envia só porque você pediu. Ele vem, e aí Ele vem de cima e vem de fora, e Ele vem para dentro, e aí de dentro para fora Ele manifesta o reino. O que é o reino de Deus, gente? Eu vou explicar bem simples. O que era injusto se torna justo.
você começa a desejar, você começa a ter fome e sede pela justiça de Deus. Mateus capítulo 5 fala isso. Jesus está falando do reino, tudo que ele sempre pregou, o reino de Deus. O reino não é um negócio distante, não é de um rei distante, é o Espírito Santo dentro de você, conectando com o trono, conectando com o trono, conectando com o trono. E aí os mandamentos de Deus entram dentro de você, a justiça dele entra dentro de você, a sede, a fome pela justiça de Deus. Por que você faz justiça pelo órfão? Justiça pela viúva, justiça pelo oprimido, justiça pelo marginalizado? Por que você faz missões? Não é porque você é bom, não, querido, é porque o Espírito da justiça entrou dentro de você, e Ele promove isso, Ele promove isso, Ele promove isso. Fica na presença dEle, fica na presença dEle. Você sabe por que às vezes a gente ainda não é lançado para o lugar que Deus deseja nos lançar? Porque a gente ainda não ficou bastante na presença dEle nesse Monte Santo. Porque quando você ficar ali, o Espírito do Senhor vai te ungir, vai te instruir, vai te instruir, vai te ungir, vai te capacitar e vai te lançar. Irmãos, tem irmãos aqui que vão ser boca de Deus, boca de Deus, boca de Deus. Você vai falar e você vai perceber que não foi você que falou. Você vai estar com a sua consciência plena. Você vai estar você vai estar assim com consciente. Vai liberar para a pessoa vai ouvir a sua voz física, só que o Espírito dela vai receber a palavra de Deus. Deus está fazendo isso aqui nessa noite. Ele está fazendo isso aqui nessa noite. Por quê? Porque Ele quer. Por quê? Porque Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele está com o cetro, com o seu cajado. O seu cajado está estendido. O seu cajado fala do seu reino, fala do seu sacerdócio, e Ele está chamando pessoas para participarem desse sacerdócio. Enquanto os irmãos louvam baixinho, Deus poderoso. Enquanto a gente vai louvando, vai usando os louvores em adoração. Você que quer assim, você começou a entender que o seu negócio, ou o lugar onde você trabalha, ou a faculdade que você faz, é para Deus se transformar em um sacerdote lá onde você está. Lá onde você está. E você vai conectar pessoas com Jesus, porque você tem a presença de Deus. Você vai apresentar Jesus para eles, e eles vão se conectar com Jesus. Eles não vão se conectar com você, eles vão se conectar com Jesus.